Muito bem, vamos ver mais um gráfico aqui dessa pesquisa que mostra a avaliação do governo Lula. Aquele primeiro era a aprovação do presidente, que ele está com a maioria de desaprovação, e o governo Lula também tem um resultado ruim, que é 37% não aprova, tem 31% ainda que aprovam. Queria saber quem são esses 31%, enquanto que 28% acham que está regular essa atuação do governo. E aí esse gráfico próximo é bem importante, porque fala sobre a questão dos preços, né? A questão inflacionária, que é o grande calcanhar de Aquiles também desse governo. Então, esse primeiro gráfico mostra que a inflação dos alimentos é o que mais está pegando para a população em geral. Então, o preço dos alimentos nos mercados no último mês subiu, foi a resposta da maioria, chegando a 83% das respostas dos entrevistados. 83% das pessoas acham que o preço dos alimentos nos mercados subiram. O outro gráfico fala sobre combustíveis, impostos de gasolina, também a maioria achando que está muito caro, que subiu, e contas de água e luz, mas aí está uma forma mais permanente, né? O mesmo nível ali ao longo do tempo, não mudou muita coisa. A questão mesmo é a inflação dos alimentos. E aí eu vou mostrar daqui a pouquinho aqui um vídeo do Lula falando sobre essa questão dos alimentos, o que ele está pretendendo fazer. Antes eu quero pedir que você dê o like aqui no nosso vídeo para aumentar aqui a nossa audiência, mostrar para todo mundo aí que tem importância esse conteúdo. Agora sim, vamos soltar aí o VT do Lula na horta para falar sobre como enfrentar a crise do preço dos alimentos. O dado é o seguinte, ao chegar nessa horta, eu comecei a pensar nos preços dos alimentos no Brasil, que é uma coisa que está preocupando o governo e que é uma coisa que eu já fiz 2 reuniões para ver se a gente consegue encontrar uma solução. Ô Jorge, você está filmando, você pega tudo que eu vou falar. Há várias razões para a subida do preço dos alimentos. Primeiro, a subida do dólar contribui para aumentar o preço da carne, contribui para aumentar o preço da soja, contribui para aumentar o preço do milho e de outros produtos que nós exportamos. Mas também nós temos que lembrar, sabe, o fogo, nós temos que lembrar o calor, a falta de chuva e o excesso de chuva. Tudo isso contribui para a gente produzir mais ou produzir menos. Também a capacidade de compra do povo. Na hora que há um aumento na demanda, ou seja, na hora que o povo pode comprar mais, na verdade os vendedores aumentam os preços. Então, ao aumentar o preço, a gente corre o risco de ter uma inflação. E a gente não quer ter inflação porque quem paga com a inflação é você. É o trabalhador, é aquele que vai no supermercado comprar comida. Nós estamos discutindo, vamos fazer muitas reuniões com atacadista, com dono de supermercado, com produtores, para que a gente encontre uma solução para garantir que a comida chegue mais barata de acordo com o seu poder de compra. Ô Lobão, alguns pontos aqui, né? Primeiro, a Janja foi quem postou esse vídeo. Então ele até cita ela no meio da transmissão, trocaram a comunicação, falaram que ia afastar a Janja, mas a Janja continua tocando o barco ali. Ele fala do preço do dólar, né, que pode estar influenciando isso, e ele cita chuva, seca, muita chuva, pouca chuva, fogo, coisas que não estão no controle dele, a chuva, ele coloca o dólar nesse mesmo balaio, como se o governo não tivesse também responsabilidade pela questão do câmbio. E no final ele fala que na verdade está aumentando o preço porque a população está com muito dinheiro. Então o mercado vai lá e aumenta o preço porque tem maior poder de compra da população. E termina dizendo que vai se reunir com o supermercado para ver como é que vai. Não apresenta nenhuma solução, né? Não dá nenhuma medida ali. Diz que vai fazer reuniões com o pessoal para tentar resolver esse problema. Você acha que ele vai conseguir? Olha, eu acho que nunca antes na história desse país, para usar um bordão muito apreciado pelo partido e pelo presidente, um governo eleito para governar 4 anos terminou em 2 anos e acabou. Porque esse governo terminou, ele acabou. Ele não tem mais nenhuma possibilidade de readquirir, se é que ele já teve em algum momento, a credibilidade necessária para terminar um processo de governo. Porque você vê um vídeo desse que é um vídeo totalmente desconectado da realidade. É o mesmo personagem que a gente vê há 40 anos falando coisas bizarras, sem conexão uma com a outra. Só existe uma maneira de fazer o que ele está dizendo que ele gostaria de fazer e não vai fazer, que é reduzir os gastos públicos. Todo esse caos que nós estamos começando a viver, que está gerando essa inflação, cujo primeiro efeito é nos alimentos, foi causado por barbeiragem do próprio governo.
Porque existem outras passagens da nossa história recente que não foi só questão interna. São choques externos, são fenômenos que não estavam além da nossa capacidade. Nessa versão, nesse momento, é barbeiragem pura do Brasil. Ele começou o ano em 1º de janeiro de 2023, começou o governo, tinha todas as condições de manter um governo estável, que gastasse, podia gastar um pouco mais, um pouco menos, tivesse um planejamento, um controle dos gastos públicos, que mantivesse a capacidade de renda do brasileiro, que é baixíssima, possível de se manter um nível de consumo que fosse de nível de dignidade. Eles arruinaram por incompetência, né, por gasto, incompetência e gasto, a capacidade de renda dos brasileiros. Nós estamos vivendo esse quadro político de crise, de queda de popularidade, e esse quadro econômico de inflação absolutamente por barbeiragem das ações do governo. E aí vem essas soluções ridículas, mágicas, surreais, de querer intervir no preço dos alimentos. Eu estou esperando vir a medida heterodoxa ainda. Espero que não venha, mas eu acho que em 2 anos vai ser impossível de não vir. Impossível de não vir. Congelamento né? de preços, vão resgatar do túmulo os fiscais do Sarney, né? Vão fazer bloqueio de saída de dólar. O mercadante deve estar louco em casa querendo fazer alguma coisa. Aquelas coisas que, assim, quem já ficou com cabelo branco não aguenta nem ouvir falar, mas pode ser que aconteça, porque são 2 anos. São 2 anos, eles vão ter que... Você acha que essas medidazinhas ridículas aí de não tem laranja, vai comer outra fruta, você pega o ministro da Casa Civil, o despreparo das equipes, do ministro da Fazenda, do ministro da Casa Civil, do secretário de Política Econômica e Política Monetária, as coisas que eles estão falando são surreais, não tem pé nem cabeça. O sujeito fala para você não comer laranja e buscar outra fruta, umas coisas assim. Vamos baixar a tarifa de importação de todos os produtos agrícolas. Pode baixar tudo, pode zerar tudo. Você não vai resolver o problema, porque não tem produto mais competitivo do que boa parte dos produtos brasileiros. São todos competitivos e exportáveis. Todos da cesta básica, todos os produtos que alimentam a proteína animal. Você quer mexer realmente, se fosse séria a conversa, quer mexer realmente, quer baixar o preço dos alimentos, baixa a tarifa de importação de insumo, baixa a tarifa de importação de defensivo, baixa a tarifa de importação de vacina, baixa a tarifa de importação de produto químico, baixa a tarifa de importação de produto industrial, que você vai ver se não baixa o produto químico, mas esse você não vai fazer. Baixa imposto no Brasil. Eles não querem nem ouvir falar nesse assunto. Né? Eles, assim, ou é por ignorância, ou é por cinismo, ou pelos dois. Então, assim, não tem nenhuma saída. Sabe qual é a receita? Sabe qual é o nosso destino? 2 anos de empobrecimento. E ainda tem que aguentar ouvir essa conversinha de horta aí com a pimentinha na mão, com a dona Janja filmando, que, aliás, é a imagem pronta e acabada do descontrole absoluto do governo. Porque se a Janja manda tanto quanto manda mesmo, é que nós estamos sem governo. O Brasil vai estar desgovernado até outubro de 2026. Ô Charles, mas é o seguinte, o ano que vem tem eleição e eu duvido muito que agora o governo resolva botar o pé no freio nos gastos, nessa questão toda populista. Você acha que esse cenário pode piorar até nessa parte de querer gastar o que não tem no bolso? Ele vai piorar, porque a inflação tem um componente inercial. Quando o Lula disse ali que o problema é do dólar, é da chuva, é do sol, é do empresário que muda os preços, né? Ele é um pouco vítima do próprio discurso. Se a gente começar a parar para pensar, nos últimos anos, se pegar ali o governo Temer e depois o governo Bolsonaro, nós tivemos aí 5 a 6 anos onde parte da mídia e parte da oposição, que era a turma do Lula, passou a falar o seguinte: olha, o alimento não está caro porque choveu, ou porque fez muito sol, ou porque teve uma praga, ou a Amazônia não queimou porque a gente está no ano mais quente. Não, isso é problema único, exclusivo do governo. Então, parte do que o governo colhe hoje, dessa questão da popularidade, vem também de uma ideia que ele mesmo imputou na cabeça de boa parte da população, o seguinte: o problema do alimento não é da chuva, é do governo. Por que do governo? Poxa, eu estou vendo isso há 6 anos no noticiário. O problema do combustível caro não é de uma guerra no Oriente Médio, não, o problema é do governo. Mas como assim é do governo? Poxa, vocês me disseram, vocês vêm falando isso nos últimos 6 anos. Então, parte dessa popularidade dele, da queda,
também vem do ensinamento que eles fizeram para a população e que agora não tem como você apagar. Por exemplo, essa história da Amazônia, que a gente não tocou tanto aqui, mas vocês falaram rapidinho. A Amazônia está pegando fogo. No passado, o que a gente imaginava? Isso é um problema global, é um problema do ano, é o Ninho, é o Ninha. Hoje em dia não, isso é do governo. Então, eles mesmos plantaram isso. E sobre a popularidade, que foi o primeiro item, tem um nome: alimentos. A própria questão do Pix pesou um pouco, pesou. Mas pesou mais porque as pessoas ficaram com medo de serem taxadas nos impostos, não no Pix. Ninguém ficou pensando do Pix, fake news, Pix. Sim, não foi isso. Uma fake news que não aconteceu, né? Que não aconteceu. Então, o problema é que não adianta você chegar na TV, como o Lula está fazendo e tal. Olha, o Brasil cresceu 3%, cresceu 3,5%, mais do que o esperado. Você fala isso. Só que quando o pobre vai no supermercado e a compra do mês dele, que dava 257, passou a dar 345, foda-se quanto o Brasil cresceu, foda-se o meu ganho real no salário mínimo. Eu sei o seguinte: o quilo da cebola subiu 30%. Eu não consigo comprar o tomate. A laranja que meu filho gosta, eu não posso mais comprar. Eu vou ter que comprar o suco de saquinho, porque já não dá para comprar laranja. Então, não há discurso que vença o preço dos alimentos no supermercado. Quer dizer, o Lula é um pouco vítima do que eles ensinaram. E sobre a última pergunta, qual o futuro? Não é muito animador para o governo. Por quê? Porque eles vêm segurando o preço dos combustíveis. O dólar subiu, o petróleo subiu. Para sorte do governo até deu uma quedinha, mas continua alto. E a Petrobras não repassou ainda. Então agora em fevereiro nós teremos um aumento do preço dos combustíveis, diesel e gasolina. Vai aumentar? Não tem perigo deles? Não, vai aumentar. Vai aumentar. Tem que aumentar. Senão a Petrobras vai começar a sofrer. Aí a gente vai ter uma Dilma de novo, que você fica segurando os preços e aí em determinado momento você tem que soltar e vira uma bagunça. Então, você tem uma pressão muito grande nos combustíveis, ainda não foi repassado todo o dólar dos alimentos, né? E você tem um cenário onde essa semana agora, que a gente está aqui no meio dessa live, a gente está ao vivo aqui, o juro vai subir. Então, de um lado, você aumenta a pressão inflacionária com combustíveis, do outro você aumenta o juro. Você está tirando o dinheiro do bolso das pessoas. Então, quando você chega no supermercado para comprar um produto, você já está com menos dinheiro, porque custou mais caro abastecer o teu carro, a tua moto, e aquela tua dívidazinha no cartão ou no cheque especial, ou que você está ajudando um parente, ela também subiu, porque a taxa Selic vai subir essa semana. Então, o cidadão comum, a vida real, ela tá difícil. E aí não adianta você virar para a pessoa e falar: não acredito em fake news. Não é fake news, a pessoa está sentindo no bolso dela. Então o cenário é péssimo para o governo.